Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos artigos mais importantes para entender a organização do Brasil, o artigo 24 da Constituição. Pensa nele como se fosse um manual de instruções que diz como a União e os estados precisam trabalhar juntos para construir leis. É uma espécie de condomínio legislativo, sabe? E essa é a grande pergunta, não é? Como é que a gente organiza isso? Imagina só a confusão se não tivesse uma regra clara. Uma empresa, por exemplo, querendo operar no país inteiro e tendo que seguir 27 leis ambientais diferentes. Ou um estudante que se muda de estado e encontra um currículo escolar que não tem nada a ver com o anterior. Pois é, o artigo 24 é justamente o mecanismo que coloca ordem na casa, que garante harmonia nesse nosso sistema federativo. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Num país gigante, tão diverso como o Brasil, a Constituição precisa ser muito, mas muito inteligente na hora de distribuir o poder de criar as leis. Essa divisão de tarefas, que o pessoal do direito chama de repartição de competências, é o que garante que cada um, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tenha o seu papel bem definido, mantendo tudo em equilíbrio. E essa tabela aqui dá um mapa bem legal dessa divisão. Olha só, a competência privativa, lá do artigo 22, é só da União. São temas de interesse nacional, como direito penal, por exemplo. Já a comum, do artigo 23, é mais sobre executar, sobre cuidar de algo, como a saúde é tarefa de todo mundo. Mas o nosso foco hoje é essa em destaque, a concorrente do artigo 24. Aqui, a gente está falando de criar as regras do jogo, uma tarefa compartilhada entre a União, os Estados Unidos e o Distrito Federal. Certo. Então, sobre quais assuntos exatamente eles podem legislar juntos? A Constituição traz uma lista bem detalhada de temas que precisam ao mesmo tempo de uma visão nacional, de um padrão e também de uma adaptação regional. Vamos dar uma olhada nessa lista que a gente separou em alguns grupos para facilitar. O primeiro grande bloco, como dá para ver, mexe com o coração da máquina pública: direito e economia. Pensa no direito tributário. A União cria a espinha dorsal, as regras gerais de impostos importantes. Mas os estados têm o ICMS, que precisa, claro, conversar com o sistema nacional. O mesmo vale para orçamento, juntas comerciais que registram as empresas e até regras de produção e consumo. São áreas que precisam de um padrão para o país funcionar, mas também de jogo de cintura para cada estado lidar com sua realidade. Agora um tema super importante para a nossa identidade e para o nosso futuro: meio ambiente e patrimônio. A União vem e estabelece, por exemplo, o Código Florestal, que é uma norma geral para todo o Brasil. Mas a fiscalização específica do desmatamento na Amazônia, a proteção de uma cachoeira em Minas Gerais ou a preservação do Centro Histórico de Ouro Preto, tudo isso depende de leis e ações dos estados, que complementam essa regra maior. É um verdadeiro trabalho em equipe para cuidar do que é de todo mundo. Aqui a gente vê assuntos que tocam diretamente na vida das pessoas: sociedade e inovação. A União, por exemplo, cria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que define um currículo mínimo nacional. Mas são os estados que tocam o dia a dia das escolas, que contratam professores e que podem, por exemplo, incluir matérias sobre a cultura local. Na saúde, a gente tem o SUS, um sistema nacional, mas a gestão dos hospitais e postos de saúde é em grande parte estadual e municipal. É a regra geral se encontrando com a necessidade local. E para fechar essa lista de temas, temos áreas ligadas à justiça e à segurança. A União pode legislar sobre os procedimentos de um processo para garantir que as regras sejam parecidas no país inteiro. No entanto, a organização da Polícia Civil, aquela que investiga os crimes do dia a dia, é uma responsabilidade de cada estado. Bom, já vimos a lista de assuntos. Agora vem a parte mais legal: como essa cooperação toda funciona na prática. Então vamos ao ponto crucial. Como essa história de legislar junto funciona na prática sem virar uma bagunça total? A própria Constituição, ali nos parágrafos do artigo 24, estabelece as regras do jogo. É um verdadeiro manual de cooperação. E o modelo é brilhante. Funciona em 2 passos. Primeiro, a União cria chamadas normas gerais. É como se ela desenhasse a moldura de um quadro, sabe? Ela define os princípios, os limites nacionais daquele assunto. Depois, no segundo passo, os estados e o Distrito Federal entram em cena com a competência suplementar. O que eles fazem? Eles preenchem essa moldura. Eles pintam o quadro com as cores e os detalhes que atendem às suas necessidades locais. Mas aí surge uma pergunta bem importante. E se a União demorar para agir? Ou se ela simplesmente não fizer a parte dela de criar a norma geral? Os estados ficam de mãos atadas, sem poder legislar sobre um tema que talvez seja urgente para eles? A resposta é um sonoro não. O parágrafo 3º traz a competência legislativa plena. O que isso quer dizer? Que na ausência da moldura federal, os estados têm o poder de pintar o quadro inteiro. Eles podem criar tanto as normas gerais quanto as específicas.
Isso é uma garantia de que a autonomia dos estados não vai ficar paralisada esperando a boa vontade da União. Ok, vamos complicar só um pouquinho. Imagina o seguinte cenário. Um estado usou sua competência plena e criou uma lei completinha sobre um tema. Anos depois, a União finalmente acorda e aprova sua lei de normas gerais sobre aquele mesmo assunto. E aí? O que acontece com a lei do estado que já existia? Ela é simplesmente anulada? Aqui está o pulo do gato, um detalhe técnico que é fundamental. A lei federal que vem depois não revoga a lei estadual. A palavra certa, segundo o parágrafo 4º, é que ela suspende a eficácia da lei estadual, mas só naquilo que for contrário. O que for compatível com a nova norma federal continua valendo normalmente. Vamos repetir para isso ficar bem gravado, porque é um ponto decisivo. A chegada da lei federal não apaga a lei estadual do mapa. Ela funciona mais como um interruptor, que desliga apenas as partes da lei estadual que entram em conflito com as novas normas gerais. E o mais legal, se um dia essa lei federal for revogada, a lei estadual volta a ter sua eficácia total, como se nada tivesse acontecido. Essa diferença entre suspender e revogar é o tipo de detalhe que sempre aparece em provas e concursos. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal aproveitar para curtir o conteúdo e seguir o canal? Assim, quem acompanha a gente não perde nenhuma das próximas explicações de direito constitucional. Certo, vamos em frente para a gente conectar tudo isso. Afinal, por que esse sistema que parece complexo, de freios e contrapesos, é tão importante para o nosso dia a dia aqui no Brasil? A genialidade do artigo 24 está toda nesse equilíbrio. As normas gerais da União garantem que a gente tenha um padrão mínimo, uma unidade nacional, por exemplo, no direito do consumidor. Mas a competência suplementar dos estados permite que o PROCON de cada região crie regras específicas para problemas que só acontecem ali. É a União garantindo a base e os estados garantindo a adaptação. É o federalismo funcionando na sua melhor forma. E se essa análise despertou a vontade de ir mais fundo, nós preparamos um material super completo. Nosso curso de Direito Constitucional segue essa mesma pegada, com vídeos direto ao ponto, mapas mentais para facilitar a revisão e um monte de questões para praticar. É o caminho completo para quem quer dominar o assunto de verdade. O link está aqui na descrição. E a conversa não precisa acabar aqui. Nós temos também um grupo de estudos no WhatsApp, que é ótimo para trocar ideias, tirar dúvidas e manter o ritmo de estudo. O link para o curso e também para o grupo está disponível aqui na descrição. É só clicar. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como esse balanço entre as leis federais e as leis do seu estado impacta as políticas públicas de saúde, de educação ou de segurança que afetam diretamente a sua vida? O artigo 24 não é só teoria de livro, ele molda a nossa realidade todos os dias. Um abraço e até a próxima.